Olá pessoal, bom dia, ótima segunda-feira para todos vocês, né? Como é que foi o seu domingo? Foi bom? Foi tudo jóia? Foi legal? Legal. Pessoal, esse é o canal DRM, o canal do Livros Apócrifo, o canal que vem trazendo para vocês muitas coisas do livro apócrifo, tá pessoal? Ele nasceu do desejo de contar a história do livro apócrifo. E hoje, pessoal, nós vamos contar a história, né, de José o carpinteiro. Tá aqui, ó, no primeiro. Essa história é uma história muito linda, muito bonita. José o carpinteiro vai ser o tema, né, da nossa live, José o carpinteiro. Eu vou contar essa história que talvez vocês nunca tinham ouvido na sua vida, né? Que Jesus Cristo, cujo nome hebraico vocês conhecem como... Vocês conhecem Jesus Cristo, mas o nome verdadeiro dele, hebraico, é Yahushua. E a gente vai sempre falar isso para você, né? Como é que nasceu? Como é que ele foi gerado? Você tem curiosidade para saber como é que Yahushua foi gerado no ventre de Maria? Você tem curiosidade para saber? Porque todos contam uma história que o Espírito Santo, né? Nós aprendemos desde criança que o Espírito Santo, o anjo veio e avisou a Maria. A história não está mentindo não, tá, pessoal? A história foi essa mesmo. Só que existe existe um outro conto que está nos livros apócrifos que você tem que analisar junto comigo. A Bíblia conta a história do nascimento. Lá no livro de Mateus, no iniciozinho, no livro de Marcos, no livro de João, conta a história do nascimento do Salvador da humanidade, a qual você conhece como Jesus, cujo nome verdadeiro em hebraico é Yahushua, da cidade do país chamado Yahushurum, cujo nome vocês conhecem como Israel. Estão entendendo agora, pessoal? Trocaram a cidade em que ele morava e trocaram o nome próprio dele. Traduziram, transliteraram, essas coisas que eles dizem aí. E aqui vem contando a história do pai de Jesus, ou seja, do pai de Yahushua. Outra coisa, pessoal, que é importante vocês saberem nessa história é que quando se fala tribo de Judá, tribo de Benjamim, né? Porque assim, a gente tem muita confusão, né? Existe muita confusão na cabeça das pessoas. E as pessoas, muita coisa na minha cabeça não dá para pegar não. Eu quando leio a Bíblia, né? Aquela Bíblia traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida, há uma confusão, um negócio de 12 tribos, né? Yahudá, Yahudim, né? Hebreu, israelita, escribas, fariseus. Pessoal, vamos contar uma história rápida e simples para vocês entenderem. Veja bem, pessoal, deixa eu ver aqui. Tá, estou com 6 minutos. Pessoal, esse país chamado Yahushurum, ele existia, esse país. Eles chamam agora de Israel, né? Eles pegaram uma cidade de Ismael, lá na faixa de Gaza, e colocaram o nome de Israel lá. Só que essa cidade de Israel, a verdadeira cidade de Israel, ela está submersa. Ela está embaixo d'água. De profecia, isso é profecia. Beleza? Tá tudo certo até aí? Tá jóia. Dentro dessa cidade, existe uma história das 12 tribos de Israel. Quem é Israel? Israel não é um país. Israel era o nome de uma pessoa, chamado Jacó. Jacó, ele era uma pessoa que foi abençoada, ele é filho de Isaac, que era descendência de Abraão. A história de Abraão vocês conhecem, certo? Agora deixa eu tirar uma dúvida do coração de vocês que são evangélicos, da vida de vocês que têm sempre dúvida na hora de ler a Escritura e entender que ela não é um livro sagrado. Ela é um livro. Deixa eu colocar direitinho para que essa palavra não soe bem para você. Ela não é um livro religioso, ela é um livro sagrado. A história é sagrada. A Bíblia, pessoal, que nós vemos aqui, ó, essa história aqui é a cópia. A Bíblia é a cópia da Escritura. São várias cópias, existiram vários concílios de padres, eles sentaram e eles tiraram todos esses livros aqui, ó, de dentro daqui. São 100 e poucos livros que eles tiraram daqui
de dentro daqui, para completar a história. Por isso, quando você lê essa história aqui, você não entende direito. Porque ela conta uma história, tipo assim, ó, existe uma coisa chamada texto e contexto. O texto é quando você lê uma história qualquer. Vou te contar assim, o Denilson está sentado na cadeira. Essa é a história. Agora, o contexto. O Denilson estava de que maneira na cadeira? Como o Denilson sentou na cadeira? De que maneira essa cadeira foi parar para que Denilson sentasse nela? Esse é o contexto. Então a Bíblia contada, ela conta, narra uma história. Então, no princípio criou Deus o céu e a terra. Pronto. Então aquela coisa simples, né? A terra era sem forma e vazia. Então eles reduziram ao máximo, de modo que a pessoa interpretasse da maneira dela. Porque também existe uma coisa chamada interpretação, que nós temos que interpretar texto. Não sei se vocês estão entendendo. E essa história dos 12 filhos de Israel, deixa eu contar antes, e Abraão, mais um pouquinho, Abraão era da terra de Ur dos caldeus. Abraão não era israelita, Abraão não era judeu, Abraão não tinha nada a ver com esse povo que nós estamos falando aí, os povo hebreu. Não era judeu, não era israelita, não era hebreu. Não era disso, ele era da terra de Ur dos caldeus. E os caldeus, eles eram os idólatras. Eles adoravam imagens, adoravam outros deuses que não era o Deus dos hebreus. Então Abraão teve um filho, a esse filho chamado Isaac teve mais 2 filhos, esses 2 filhos chamados Jacó e Esaú. O Jacó foi abençoado e Jacó teve 12 filhos, 4 mulheres e 12 filhos. Esses 12 filhos se tornou essas 12 grandes tribos de Israel. Caminharam por toda a África. Todas essas 12 tribos, esses 12 filhos foram parar dentro de um país chamado Yahushurun, o qual o pessoal chama de Israel, porque eles não tinham terra. E eles continuaram a não ter terra. Yahushurun também não era o país desse povo, que saiu lá do Egito. Ele não era a terra desse povo. Essa terra chamada Yahushurun era de um rei chamado o rei de Salém, ou seja, o rei de Jerusalém. Esse rei chamado Melquisedeque, a qual ninguém conta nos tempos evangélicos, você não sabe dessa história, esse rei era o justo rei, o rei que não tinha pai, não tinha mãe. E a gente entende que esse rei era a presença do próprio Criador da terra, que recebeu essas 12 tribos. E essas 12 tribos, que eram 12 filhos, que tornaram-se 12 tribos, 12 nações, entraram nesse país e foram administradas por vários reis que estavam nesse país após a morte de Melquisedeque. Porque essa morte humana de Melquisedeque, ela teve o mesmo requinte que não é contado na Bíblia, mas é contado nos apócrifos. A morte dele foi a mesma coisa que o filho dele morreu. Então, aí eu estou contando essa história toda para você entender essa história da Maria que eu vou contar aqui para vocês. Esse rei Melquisedeque colocou na boca de Miriam, que nós chamamos de Miriam, mas as pessoas chamam de Maria. A Igreja Católica traduziu a Virgem Maria, a Santa Maria. E ela era virgem mesmo, pessoal. Não é na história, não. Ela é virgem mesmo. Só que ela não estava na condição de mãe de Deus. Ela é a mãe da figura humana do nosso Salvador. Ela foi escolhida dentre as mulheres. Por que ela foi escolhida? Porque ela era uma mulher que se dedicava, além de ser virgem, ela se dedicava à limpeza dos templos, dos escribas e fariseus, e ela nutria no coração um desejo de santidade. Ela era pura, ela era imaculada. Então, o espírito da criação, ou seja, o próprio Melquisedeque, o próprio Criador, o Eterno, colocou dentro do ventre dela o pão, que era o corpo dele, o pedaço do corpo dele, que representou, ele transformou em pão, e o sangue dele, que ele transformou em vinho, e deu para Maria comer e beber. E aí, no ventre dela, estava o Salvador da humanidade. Que história linda, né? Agora vamos contar aqui a história para você. Ó. A história de José do Carpinteiro, José o Carpinteiro, livro apócrifo, página 487. Não sei se essa aqui é do PDF, não sei se aquela que você tem aí no livro, ela
do livro Apócrifo, ela vai ser igual, idêntica, né? Na mesma página, tá bom, pessoal? Assim José, o carpinteiro, pai de Cristo, segundo a carne, olha só como é que faz questão de frisar aqui, abandonou sua vida mortal e viveu 112 anos. Então, outra coisa mais importante que eu quero dizer para você, José não foi casado com Miriam, com Maria, não foi. O José era muito mais velho do que Maria. Ele só cuidava da Maria, que a Maria ficava no templo, limpando o templo, sempre adorando nos templos, lá que existia um templo lá dos escribas e fariseus. Ela se dedicou a uma vida santa, né? Ela se dedicou a uma vida pura. E José, ele foi escolhido para cuidar de Maria. Então, Yahushua não teve irmãos. Ele não teve irmão. Ele foi gerado do ventre de Maria. Mas antes de Yahushua, Jesus ele não tinha irmãos. Porque José já tinha filho, e já era um homem idoso, tá? E abandonou essa vida mortal, viveu 112 anos. Veja que as pessoas viviam muito antigamente, tá? E não tinha nada para a pessoa viver antigamente, não tomava nada, tá? Sei que você me entende. Quando o nosso Salvador contou toda essa vida do apóstolo reunido no Monte das Oliveiras, ele escreveu essas palavras e depois guardaram na biblioteca de Jerusalém, que não é Jerusalém, é Yerushalayim, capital de Arushurum. Além disso, deixaram consignado o dia no qual o santo ancião separou o seu corpo, e foi dia 26, na paz do Senhor. Estava um dia o nosso bom Salvador no Monte das Oliveiras, com os discípulos e sua volta. Dirigiu-se a ele essa palavra: meus queridos irmãos, filho de meu amado Pai, escolhido por entre todos do mundo. Então os apóstolos foram escolhidos por Iarro, né? O próprio Iarro chamou os 12 apóstolos para ajudar a Yahushua, ou a Jesus que você conhece. Bem sabeis que tantas vezes vos repetis, é necessário que eu seja crucificado e que experimente a morte. Então era necessário que Jesus, cujo nome hebraico Yahushua, fosse sacrificado, porque havia uma promessa feita para Adão, nosso pai. Ele iria cumprir todos os pecados, todos os ritos, todas as leis de Moisés e libertar o povo da escravidão. Ele é o grande libertador. Moisés tirou o povo num êxodo, ele tirou o povo espiritual, o êxodo espiritual, que todos que olham para ele são libertos. É necessário que seja crucificado e que experimente a morte, e que ressuscite dentre os mortos, e que vos transmita a mensagem da promessa, para que vós, de vossa parte, a o pregueis por todo o mundo, e que faça descer sobre vós uma força do alto, o qual vos impregnará com o espírito de Iarro, e que de vós finalmente pregueis para todas as pessoas dessa maneira. Porque vale mais um copo de água na vida vindoura do que todas as riquezas desse mundo. Vale mais pôr somente o pé na casa de meu pai que toda a riqueza desse mundo. Vale mais um copo de água, copinho de água da vida vindoura do que toda a riqueza desse mundo. Então, o dinheiro é importante nesse mundo? É importante. O luxo, o conforto é bom, é excelente, pessoal. Mas você não pode trocar nunca. Nunca, nunca, nunca. Todo bem material, tudo que você tem pela sua salvação. Ou seja, você não pode se vender por causa do dinheiro. E tem pessoas que têm uma religião que você tem que fazer pacto com o Gadu para você ter a riqueza. Porque lembre-se, a riqueza, o ouro e a prata é do Criador. Mas a riqueza é administrada pelo Lúcifer. Então, é importante que vocês saibam disso. Meu pai não se mete nisso não, tá, pessoal? Porque ele quer ver a sua intenção. Se você realmente acredita naquele que criou o céu e a terra. Mas ainda vale mais uma hora de regozijo para o justo do que 1000 anos para os pecadores, durante os quais hão de chorar e lamentar, sem que ninguém preste atenção e nem console seus gemidos. Então, aonde os pecadores estiverem, ninguém vai ouvir mais. Não vai ter como você clamar e falar, meu Deus, por que eu estou sofrendo? Não vai poder mais. Não vai ter mais isso, pessoal. Porque a vida espiritual, ela é muito difícil, gente. Aliás, a vida espiritual é um sofrimento eterno.
Para alguns, né? Outros vão sumir. Quando, pois, meus queridos amigos, chegue a hora de ir-vos, pregai que meu Pai exigirá conta na balança, na justa balança equilibrada. Examinará até as palavras inúteis que possa ser dito. Olha que coisa interessante, hein? As palavras que você profere, as besteiras que as pessoas falam, cada palavra que sai da sua boca será contada. Então, isso é sinal de que aquela palavra que está no livro apócrifo também, que tem um anjo escrevendo tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você pensa. Ele está ali, ó. Existe um livro teu da vida. Sabe que o livro da vida? Existe um livrinho para cada ser humano. Mas são tanta gente. O mundo espiritual não é igual ao mundo material. Deixa eu ver os momentos ali, 15 minutos. Nós já vamos terminar essa história, pessoal. Ninguém pode escapar da mão da morte. Ninguém. Da mesma maneira, ninguém pode subtrair dos seus próprios atos, que sejam eles bons ou maus. Além disso, ninguém pode tirar isso não, tá, pessoal? Além disso, vos tenho dito muitas vezes, repito, agora que nenhum forte poderá salvar-se por sua própria força, e nenhum rico pelo tamanho de sua riqueza. Gente, vou parar por aqui. Essa história é fantástica, essa história é linda, mas nos traz uma mensagem. E a mensagem, gente, é sempre assim, ó. Agora você tem bens, você tem riqueza, tem carro, tem casa, mas isso pode ser subtraído de você subitamente. O governo pode tomar tudo de você, pode tomar todas as coisas de você, tá? E é isso que vai acontecer. Você que está me vendo aí agora, você que tem sua casinha, você que tem seu terreninho, acha que isso é tudo, o governo pode tomar tudo, tirar sua liberdade, arrancar tudo de você, de um dia para o outro. Mas o nosso Pai, Ele está dizendo que existe uma salvação para você. Eles podem tirar tudo da sua vida. Porque quando nós viemos ao mundo, pessoal, nós viemos nu. Nós não viemos com roupa, não viemos com dente, não viemos com cabelo. Não é verdade? Ó, esse cabelo aqui, ó, esse dente aqui, ó, nós viemos nu, pelado. E vamos morrer nu também. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Reflita nessa palavra. Yahushua te ama. Yahu, o Todo-Poderoso, Ele quer estender as mãos para você. Aceite-o dentro da sua mente agora. Chame Ele agora, porque Ele irá mudar a sua vida. Ele irá te dar a salvação, porque dias piores virão, dias que muita gente se lamentará, e quem não estiver preparado irá sofrer. Existirá muitas guerras, pessoal. Muita gente vai lutar. Já está acontecendo, tá, pessoal, no mundo. Na Alemanha, nós tivemos agora vídeos da Alemanha dizendo que as forças do Estado estão massacrando a população. Que a carta da Constituição lá foi rasgada. Assim vai acontecer aqui. Só que aqui os brasileiros não entendem, eles não ouvem. E todos pagarão, porque não estão dando ouvido à palavra do Criador. Esse é o canal DRM, é o canal do livro apócrifo. Lembre-se, Yahushua te ama. Yahu, o teu Pai Todo-Poderoso, Ele está querendo que você acorde desse transe, desse sono, dessa ideia de que existe Deus e Jesus, que foi implementada na cabeça de todos vocês. Vocês são descendentes daquele povo de Israel, aquele povo que saiu de Yahushurum, as 12 tribos. Você é descendente daquele homem que o Todo-Poderoso escolheu.